Começamos. A vida nossa de cada dia. Hoje nós estamos com um servo do Senhor, o reverendo Francisco Leonardo, que quem não conhece o reverendo Francisco Leonardo não conhece o Seminário Presbiteriano do Norte. E, inclusive, hoje à noite ele estará falando para a gente, para o grupo lá, nós estamos com um grupo de lideranças, né, no seminário, um encontro que vai ser muito rico. Reverendo Francisco, como é que vai o irmão e a família? Obrigado, irmão. A minha esposa não vai muito bem, mas também meu pai sempre dizia: eu vou me lembrar em vez de me queixar, porque já estamos eu com 94, a minha esposa com 88, então só temos a dizer graças a Deus que chegamos nessa altura. Verdade. E estamos louvando a Deus por isso, viu? Verdade, com certeza. E aquilo que Jesus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, né? Então, amém. A graça de Deus nos basta, com toda a situação. Eu passei, que eu não vou contar aqui, uma situação muito difícil, que foi uma cirurgia no coração, 30 horas na UTI. E Deus me deu a mensagem, experienciando a graça de Deus no vale da sombra da morte. Ele supre todas as necessidades, ele restaura e ele fortalece a nossa fé. Não tem outra coisa. Mas, querido, vamos lá. O irmão nasceu onde e como foi a sua infância? Bom, eu nasci em Amsterdão, na Holanda. E eu tive a maior bênção na minha vida que alguém pode receber, que eu nasci num lar evangélico mesmo, com pais dedicados a Deus. Meu pai não era pastor, mas ele era um homem de Deus, ele era o procurador de uma firma judaica. E a minha mãe cuidava da família. Foi uma grande bênção. Quando a minha mãe não cantava, ela não estava em casa ou estava doente, mas senão ela cantava. Amém. E então a minha mãe teve o privilégio de levar as pessoas para Jesus e depois o meu pai os preparou para o batismo e profissão de fé. Amém. Então foi uma bênção muito grande. Amém. E como foi a sua infância e juventude? Assim também, junto com os meus pais. Né? Estudando como criança numa escola bíblica, escola evangélica, que foi uma bênção, onde sempre o dia era começado com oração e uma história bíblica, e então foi uma bênção, foi uma alegria muito grande. Amém. E o irmão estudou e se qualificou para que tipo de atividade profissional? Bom, o meu pai sabia que eu queria ser missionário, porque creio que Deus me chamou quando eu tinha mais ou menos 6 anos, porque já sabia ler e vi na casa da minha tia uma revista, um homem no navio e outro homem chamando, vem ajudar. E, se não me engano, esse tem sido uma chamada. Então, meu pai, que era um homem muito sábio, e lembra, agora estávamos em guerra, durante a guerra, então o meu pai me chamou, ele disse: Francisco, eu sei que você quer ser missionário, mas a minha saúde está muito abalada e talvez seja melhor você estudar primeiramente para ser simplesmente um professor de primário. Sempre vai ajudar depois no trabalho. E daí, pelo menos, você pode se sustentar a si mesmo quando Deus me leva, e daí você vai ver como Deus vai guiar a tua chamada para a missão. E foi assim que aconteceu. Então, pela graça de Deus, eu me formei primeiramente como professor de primário. Então Deus te chamou desde cedo para ser um professor, um ensinador, um discipulador.
De fato, foi mais um missionário em geral. Eu não sabia que ele me guiaria no caminho do ensino, mas é que, numa certa altura, eu queria ser missionário, mas médico. Mas daí... Mas Deus me empurrou sempre mais para o lado do ensino. E eu queria ser médico porque eu não gosto de falar em público. Trabalhar quietinho no meu canto. Mas então, quando a escola de primário terminou, a pergunta era onde é que eu vou? Querendo missionário, como é que eu vou? O caminho normal para um rapaz da igreja reformada, que era a igreja presbiteriana na Holanda. Então, o caminho era ir à universidade, e daí o meu irmão mais velho, que já estava estudando para o pastorado, me disse, papai, na universidade a gente aprende muito sobre a Bíblia, mas pouco da Bíblia. Então, quem sabe seria melhor se os meus irmãos fossem primeiramente para o Instituto Bíblico. E isto que aconteceu, Deus abriu o caminho para o Instituto Bíblico na Suíça, onde estudamos 2 anos. Foi uma bênção maior na minha vida. Que idade você tinha nesse período? Eu terminei como no colégio pedagógico com 18 ou 19 anos. Perfeito. E aí você foi para a universidade fazer o preparo teológico? Não, foi um pouco diferente. Eu fui naquele Instituto Bíblico, depois do Instituto Bíblico, a missão moraviana nos mandou para um seminário nos Estados Unidos, onde estudamos. Depois, voltando para a Holanda, eles não nos mandaram para o campo e continuei estudando na Universidade Livre, mais 3 anos. Daí terminei em 54. 54. E aí retornou para a Holanda ou ficou nos Estados Unidos? Não, estudei lá na Universidade Livre de Amsterdã. Então, de Amsterdã. E daí eu passei pelos exames do presbitério e fomos chamados para ser missionários, para ser pastor no sul da Holanda, perto da Bélgica. Onde hoje está lá os conflitos. Onde? Onde hoje está lá os conflitos de guerra. Não, os conflitos estão longe. Estão no leste da Europa. Certo. A Holanda está no oeste da Europa. Certo. E, querido, e como você começou esse pastorado? Era em que área? Área rural, urbana? É que nós íamos para a missão, né? Aliás, quando me apresentei à missão, eles disseram, Francisco, o irmão Schallenberg, ele dizia naquela época, quando é que você vai se casar? Eu disse, eu não tenho namorada. Então, era um problema técnico, porque eles diziam, sabe, nós não vamos mandar um homem para o campo, um homem solteiro. Então, cuide disto, porque queremos mandar você em dezembro. E era no mês de julho, então é melhor você tratar desse assunto rapidamente. Voltando em casa, a minha mãe percebeu que tinha um problema e ela disse, o que é, Francisco? Eu disse, mamãe, eu quero me casar, mas não acho com quem. Então, e a minha mãe, que era uma frísia, de descendente frísia, que era uma senhora muito prática, então ela disse, Francisco, tem uma reunião hoje à noite lá na nossa igreja da mocidade. Por que é que não vai lá? Fui lá, quando eu entrei lá,
tinha uma moça cantando ao lado do órgão. E era como se Deus dissesse, ali está. E faz 70 anos, irmãos. 70 anos de casado. Que bênção. Tínhamos de esperar 3 anos ainda, mas, de fato, 70 anos antes ela disse sim. Então, é a maior bênção na minha vida depois do Senhor mesmo. Amém, amém. Então, nós entramos, quando a missão não nos aceitou, entramos no pastorado na área rural, no sul da Holanda. Eu me lembro de uma história, né? Eu não tenho boa memória, não. Até tomo um remédio para a memória e esqueço o nome do remédio. Mas eu me lembro de um fato que você contou, não sei se foi nessa comunidade ou noutra, onde os irmãos trabalhavam duro e você cantava muito rápido e não sincronizava. Como é que aconteceu isso? De fato, foi naquela igreja rural, a primeira igreja que servimos, de fato cantavam, ao meu ver, como ao passo do lesma. Mas, então, eu pensei, eu tinha trabalhado também com Mocidade para Cristo, cantava o acordeão e o órgãozinho, e fizemos assim trabalho na rua. Eu disse, eu vou ajudar esses irmãos a cantar um pouquinho mais animado. Então, o que ocorreu que o pastor lá no púlpito terminou um pouco antes da congregação. Não foi muito edificante. E é interessante, depois do culto, nenhum dos presbíteros disse alguma coisa. Mas, segunda-feira, eu vi o presidente do conselho lavrando a sua terra, era rural mesmo, com esses cavalões belgas. Eu fui bater um papo com ele. Puxando o arado. Eu fui bater um papo, ele olhou por baixo do chapeuzinho e disse para mim, pastor, é o nosso jeito de louvar a Deus. E se eu não tivesse sabido que ele era o homem de Deus mesmo, talvez teria entrado assim tentando de convencê-lo que era melhor. Mas aceitou, foi uma pancada em cima do pastorzinho. Eu digo muito obrigado, senhor. É o nosso jeito de louvar a Deus. Foi uma bênção. E é interessante, reverendo Francisco, eu tive uma experiência parecida e me ajudou, essa sua história me ajudou a entender. Eu fui pastorear numa colônia de pescadores lá em Suape, e ali em 79, ainda iniciando o seminário, ia só no final de semana. E quando eu cheguei lá, um presbítero disse, olha, fulano de tal, o novo convertido, está fumando, o que é que eu faço? Você vai lá, fala com ele, mostra na Bíblia e ora por ele. E passou. Na outra semana, ele reclamou de novo. E eu disse, leva o outro presbítero contigo. Na outra semana, ele reclamou de novo. E eu já estava irritado com aquilo, e eu disse, faça o seguinte, diga a ele que se tranque no sanitário e fume lá no sanitário escondido. E o presbítero olhou para mim, fitou nos meus olhos e disse, e o Espírito Santo, como é que fica? Amém. E ali foi uma pancada, porque eu estava preocupado com o exterior e ele estava preocupado com o interior. E é interessante que o seminário nos informa, mas o pastorado no campo nos forma. Essa foi... Concordo. E essa... Amém. Eu nunca esqueci essa sua história, porque me ajudou nesse sentido, entender ali. Então, Deus usa dessa forma. Amém. Aí, daquele local, o irmão foi pastorear onde? Veio logo para o Brasil ou foi para algum outro local? Não, chegamos no Brasil por acaso, porque o que ocorreu é o seguinte, quando a minha missão era a missão reformada, né? E que tinha um trabalho na Indonésia, que era a antiga colônia da Holanda. Então, ali também a minha esposa nasceu, porque os pais dela eram missionários também.
E quando me apresentei à missão, pensando que agora estava pronto para ir, eles disseram, não, nós não vamos aceitar você. Então, voltei para casa como um cachorro que tinha apanhado. E eu disse à minha esposa, parece que eu me enganei, Margarida, que nós não vamos para um campo missionário. 2 semanas depois, recebemos uma carta da mesma missão, dizendo, tem 2 vagas, para onde você quer ir? Eu disse, senhor, o senhor não acabou de mostrar que eu não sirvo para esse trabalho. Era como se Deus dissesse, você descobriu agora? E agora Deus disse, vai. Bom, daí dissemos, preferimos o campo rural. Estudamos javanês e malaio, mas a guerra eclodiu por causa da colônia, né? Então, eles não nos deram visto. E a missão, então, disse Francisco, você pode aceitar qualquer outro convite de uma igreja lá na Holanda, mas preferimos que você espere, porque a missão vai ver outro campo. Daí vamos mandar você para lá. E assim aconteceu. Depois de 1 ano, eles decidiram que ia ser Brasil e Argentina, e eles nos mandaram para o Brasil. Por isso eu digo, por acaso chegamos aqui no Brasil. E até nem no campo missionário, porque eu comecei como um pastor da igreja holandesa em São Paulo. Rural, depois, rural ou urbano? São Paulo, cidade. Na cidade. Então, porque até a nossa igreja estava reunimos na igreja anglicana ao lado da Estação da Luz, no centro de São Paulo. E morávamos ao lado, no 3º andar, ao lado da Folha de São Paulo. Então, era no centro mesmo de São Paulo. No centro, conheço. Então, Deus lhe preparou desde a área rural, de guerra, 2 guerras, e até chegar em outra guerra, que é o Brasil, nas guerras culturais, né? E aqui você, então, se tornou ali em São Paulo. E como é que se deu essa história do Nordeste? Por que Nordeste? Foi também, assim, tudo por acaso, e a gente nem sabia, nem estava planejando. Mas estávamos trabalhando no Sul, e um dia um missionário, Martinho Rickley, veio na colônia holandesa e ele disse ao conselho, eu estou ficando velho, eu preciso de um ajudante mais novo. Transfira esse Francisco para o meu campo, por favor. E isso aconteceu, então eles nos mandaram para Cascavel. É que na missão a gente é simplesmente mudado como um peão, sabe? Então, eles mandaram para Cascavel e lá servimos também uns 6 anos. Depois, a igreja presbiteriana, então, queria que fôssemos para Recife, a missão também queria, mas eu não queria. Eu gostava tanto do trabalho do campo, sabe? Eu queria ficar lá. Perfeito. Mas, então, numa certa altura, quando já tinham dito 3 vezes que eu devia servir lá no seminário, quando eu disse não, a minha esposa perguntou, Francisco, por que é estranho? Porque antes, quando a missão falava, vocês vão para lá, você diz, vamos empacotar o trem e vamos embora. E agora você diz não. Por quê? E eu não sabia. E ela disse, eu creio que devíamos orar sobre isto. Depois de orar, ela perguntou, Francisco, é por causa das meninas? E eu disse, você tem razão. Porque nós temos o privilégio de ter 8 filhos, 3 primeiras são meninas. Naquela altura, já eram meninas bonitas, damas, né? E eles já disseram, já tinham dito, Francisco, porque você não se muda para a Holanda?
Eu disse, por quê? Porque as 3 meninas precisam de homem. Depois, eu disse, será que no Brasil não tem homens de Deus? E, de fato, então, quando eu descobri que eu disse não por causa das meninas, era como se Deus disse, eu os amo muito mais do que você. Qual era a Pode confiar. informação? Qual a informação que você tinha do Nordeste? O que é que você sabia sobre o Nordeste? Quando estávamos uma vez na Holanda, e a missão também queria que fosse para o Nordeste, então, um dia ele disse, Francisco, você vai lá em Haia, lá no consulado brasileiro, porque eles vão mostrar um filme, é bom que vocês vão lá, porque é um filme sobre o Brasil. Sabe qual era o filme? Era Lampião, que estava puxando os seus inimigos assim pelos... era terrível. Você Era a disse, nossa não, introdução. eu não quero nenhuma filha casada com nenhum Lampião, não. E aí veio, então, para Recife, né? E Deus queria isso, né? Porque aqui Deus deu exatamente os esposos, né? Eu conheço os 3, o Augusto Nicodemos, conheço também o Elias, né? Elias, e Medeiros. o Paulo, Elias Medeiros e o Paulo. O Paulo foi interessante, porque no mesmo dia e na mesma hora, o Paulo e a sua filha, mais um outro colega, que era o Otton Júnior, a esposa dele, mais a gente, mais um outro casal. Todos amigos, casamos no mesmo dia, na mesma hora. Ninguém compareceu ao casamento do outro. Mas no dia seguinte, no mesmo hotel, que é lá em Orange, lá em Itamaracá, a gente se encontra. E a gente pensou que alguém tinha bolado aquilo, mas foi providência divina. E a gente ficou todo ano fazendo um culto de agradecimento a Deus. Hoje, vivos, nós temos o Otton Júnior, partiu, né, para a glória, mas os outros estão, eu mantenho um estreito relacionamento com eles. Mas entendo essa questão, inclusive, das mudanças de cidade. Meu pai era militar, né, da área do Exército e serviu como pracinha na guerra em Fernando Noronha. E interessante, ele ali, junto com outros evangélicos, formaram uma congregação interdenominacional. Hoje existe ali a Igreja Presbiteriana, a Batista e a Assembleia de Deus. Deus tem seus planos, com certeza. E o Seminário Presbiteriano do Norte, como é que aconteceu? Bom, daí chegamos lá no Recife e comecei a ensinar, porque eles me chamaram como professor de História da igreja. Mas, pouco tempo depois, o nosso professor de grego adoeceu, era o reverendo Vitor Pester. Conheci. Ele adoeceu, daí o conselho disse, Francisco, você também ensina grego. Mas daí eu descobri que o pastor Vitor Pester, que já era idoso, estava ensinando a brasileiros o grego a partir de uma gramática inglesa. É que todos os outros gramáticas tinham se esgotados. Não tinha mais nada no mercado. Foi difícil, eu tinha de preparar alguma coisa por mim mesmo, estava correndo em frente das minhas aulas. Então, eu gostei muito do trabalho, mas sempre com muita saudade do campo. Levou meio ano para me acostumar, até que descobri que Deus tinha me colocado ali para ajudar outros irmãos, para servir no campo. Me acalmei. Eu tive a oportunidade de ser seu aluno no grego e tive muita dificuldade, porque as minhas limitações, mas deu pelo menos para me formar e receber o diploma e estudar, né? Com Neumann eu fiz um trato, Neumann era hebraico. Aí o que é que eu fiz com Neumann? Neumann dizia, meu filho, você tem que aprender a língua do céu, vamos fazer um trato, o senhor vai ser meu intérprete no céu. Então, aprendi um pouco, graças a Deus que hoje dá para fazer as pesquisas. Mas, querido, nós estamos chegando já aos minutos finais
E há uma outra coisa que eu queria saber sobre o seu livro, né? Aquele livro a respeito da tese que fala em Calabar, Pedro Poti e a presença da Igreja Reformada no Brasil. Como é que se deu? Também foi por acaso, irmão. Realmente, eu me lembro que foi em 72, 1972, que chegamos no seminário, e logo mais, numa dessas primeiras semanas, um estudante me perguntou: Pastor Francisco, o senhor é holandês, o senhor me conta alguma coisa sobre Maurício de Nassau? Bom, eu sabia que ele tinha estado lá, mas propriamente não sabia nada da história. Então, era como se Deus disse: atenção, porque o assunto interessante para o Brasil, você devia estudar. E assim cresceu desde o primeiro dia, mas nunca pensando que ia ser assim uma tese, viu? Porque simplesmente eu tinha de publicar alguma coisa sobre isso. Finalmente virou tese, de fato, e foi publicado pelo governo de Pernambuco até. Foi uma bênção. Com certeza, e tem sido para muita gente, muitas pessoas me perguntam a respeito, e tem sido um instrumento de comunicação. Bom, nós estamos nos últimos 5 minutos finais, e eu queria lhe dar a oportunidade para esse público que nos assiste na Vida Nossa de Cada Dia, por isso nós chamamos a Vida Nossa de Cada Dia, por isso que essa conversa é informal. Que recado o irmão daria para os jovens nossos, para os pastores, para os novos, para os velhos pastores? Que mensagem o irmão daria para esse público? Em primeiro lugar, como pessoa, ande com Deus, irmãos, ande com Deus. Né? O Satanás quer nos desviar do caminho, mas ande com Deus, viu? E aos jovens eu diria, se você não tiver uma companheira ou um companheiro ainda, ora que Deus lhe conceda também um rapaz crente, uma moça crente mesmo, viu? É a maior bênção para a tua vida. E aos jovens, eu diria, se você está reclamando que nasceu no lar evangélico, você esqueceu que foi a maior bênção, né? Porque você nasceu dentro da aliança da graça. Que bênção! Agora, aos adultos casados, eu diria, oh, irmão, o diabo está tentando de fazer uma racha, tirar de vocês uns dos outros e se separar. Não ligue, viu? Aguente, ande com Deus, porque as vítimas maiores são os teus filhos. Agora, as irmãs não casadas que gostariam de se casar, eu oro que Deus lhe conceda um marido fiel. E se não, Deus tem outro plano com você. Como eu não tenho tempo, mas eu devia escrever um livro sobre as irmãs solteiras, como tem sido uma bênção. Eu me lembro a própria irmã da minha esposa, era a Minca. É o nome da esposa de Augusto, Minca. Isso, exato. E também passou, como a minha esposa, 3 anos em campo de concentração japonês. Então, era terrível. Mas ela até conseguiu, por ser enfermeira, conseguiu salvar 2 vezes a vida da minha esposa. Amém. Mas lá tinha também um rapaz médico crente que queria servir ao Senhor, e ela pensou: depois eu vou me casar com ele. Mas depois da guerra ele casou com outra e ela era solteira. Mas como ela trabalhou, ela colocou a sua vida na mão de Deus, se transformou numa enfermeira entre leprosos, além de ser parteira também. A missão dela era a missão de Hudson Taylor, aquela missão mandou-a para a Tailândia, sul de Tailândia. Lá trabalhou fielmente e estava trabalhando numa clínica, cuidando dos ancianos leprosos, e um dia apareceu lá um carro e com 2 homens, 2 guerreiros, porque lá tinha muitos guerreiros e jihadistas,
disseram, nós precisamos dessas senhoras para cuidar de uns feridos. Então, levaram, nunca voltaram. Foram sequestrados por jihadistas islamíticos que queriam transformar aquela região uma parte de Malásia. De vez em quando, a minha sogra recebia uma cartinha. Era claro que ela estava escrevendo essas cartinhas sob as vistas daqueles guerreiros, daqueles guerrilheiros. A última cartinha, que nem sabíamos que seria a última cartinha, era: embora que a figueira não floresça, eu me alegre no meu Senhor. Abacuque, o último trecho. E depois, novamente, meio ano de silêncio. De repente, chegou outra notícia, já estávamos no Recife, e disse: Francisco, foram achados os ossos das moças. E ela foi enterrada lá no sul de Tailândia. E como a minha sogra estava triste, doente de tristeza. Mas sabíamos, quando ela foi enterrada, com a colega dela, apareceram 30 moças tailandesas que queriam servir no hospital. Mas a minha sogra estava tão abatida que, como filhos, dizíamos: é bom que ela faça uma viagem. E ela veio para o Brasil, estava conosco, e nessa época o Elias e Foquilina estavam voltando para uma visita a nós, porque eles estavam trabalhando no interior do Pará. Tinha nascido o seu primeiro filho, e quando então trouxeram o seu primeiro filhinho, o nosso primeiro netinho. E eu me lembro, quando a minha sogra recebeu esse menino no colo, eu creio que aconteceu como Naomi, que se consolou quando ela recebeu o netinho no colo. Para ela, era o bisnetinho. Foi uma bênção. Amém. E então, só posso dizer, graças a Deus. Amém. E até, irmãos, aqui na terra ou diante do trono. Amém. Porque isso é a última coisa que eu quero dizer. O tempo está correndo. Eles dizem, bom, se for verdade que o tempo está correndo, você está correndo também com ele. Porque você está embarcado no avião tempo. E o tempo está chegando. E quando você não percebeu, você nem notou que os judeus estão voltando. Então, quando os judeus estão voltando para Israel, é uma coisa importante, porque o Senhor Jesus disse que ele não voltaria até que ele dissesse aí: bem-aventurado aquele vem em nome do Senhor.